Fala galera, quarto dia de workshop, quarto dia de NLW começando agora. Eu tô passando aqui na verdade pra avisar, eu já tô no final do vídeo, aqui é o Diego do futuro praticamente, eu já terminei de gravar esse dia. E aí eu percebi, vendo as aulas, que em alguns trechinhos ficou uns glitchzinhos no áudio, assim, do vídeo, por causa que o emulador tá fazendo isso aqui no meu Linux, e aí eu esqueci de ver isso pra resolver antes, então vai ter alguns trechinhos no vídeo que você vai ver que tá o áudio dando umas leve paradinhas, assim, parece, mas eu tenho certeza que não vai prejudicar o aprendizado, é muito rápido e muito tranquilo, então caso isso prejudique, você não consiga entender alguma coisa, a gente vai estar lá na comunidade pra te ajudar. Então agora sim a gente vai partir pro vídeo com tudo, bora codar. Bora lá então, Dev, para o quarto dia de código do NLW, e hoje a gente vai iniciar o desenvolvimento do nosso aplicativo mobile utilizando o React Native. A gente vai dar uma passada em alguns conceitos do React Native e também sobre uma ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui, que é o Expo, né, que talvez você já conheça, talvez não tem problema, a gente vai ver do zero o que é isso. Vamos falar um pouquinho também das diferenças do React Native pro React JS, que é o que a gente usa lá na web, beleza? Então quando tem esse JS no final, quer dizer web, beleza? React Native para mobile, iOS e Android. E aí a gente já vai direto para a criação das nossas telas. A gente vai fazer a criação de poucas telas hoje, a gente vai criar aquela tela principal ali, a página inicial do nosso app com React Native. Na verdade eu tinha até colocado para criar esse onboarding aqui, que é uma tela que o Thiago tinha desenhado aqui, mas eu não tenho certeza, eu acho que a gente nem vai criar essa tela e vamos partir direto para o mapa, porque ela não vai introduzir muitos conteúdos novos, a gente vai colocar essa splash screen, o ícone, e vamos partir direto para o mapa. Antes tinha uma tela de onboarding, mas vamos tirar aqui porque vamos trabalhar direto já na aplicação. E vamos lá então, antes de mais nada, um pouquinho o que é o React Native, né, e como é que ele funciona. Eu vou tentar resumir de uma forma mais rápida para a gente partir para o código logo para entender na prática como que funciona, mas o que acontece, né? Antigamente não, até hoje, na verdade, isso é super normal e não tem problema nenhum em desenvolver as aplicações nesse formato. Existem duas plataformas que são as principais, que é o iOS e o Android, beleza? E aí até então, até surgir essas soluções multiplataforma, a única forma da gente desenvolver aplicações para iOS e Android era utilizando linguagens nativas. Então, no caso do iOS, nós utilizávamos antigamente o Objective-C e hoje nós temos também o Swift. Meu Deus, Swift. Caramba, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Apple, Swift. É só com T, né? Com Y. Cara, sabe quando dá um branco na cabeça, assim, que tu nem lembra mais o que tu tá escrevendo? Então, isso acontece comigo de vez em quando. E no Java, no Android, nós temos o Java e o Kotlin. Beleza, até aí tudo bem. A gente já conhece isso, né? As linguagens nativas e tudo mais. Nossa, aqui o Whimsical tá de parabéns, como ele organizou o Flash aqui. E aí tudo bem, né? A gente desenvolvia um código para Java, um código para Android, um código para iOS. No final a gente fazia duas builds diferentes, certo? A gente girava a build do nosso código. Então aqui a gente tinha uma build e aqui nós tínhamos uma build. Beleza? A build quer dizer a aplicação, né, gerada no final. No Android a gente chama essa aplicação gerada no final de APK, que é o Android Package, sei lá o que, não lembro. Mas hoje em dia a gente não usa mais APK, a gente usa um outro carinha que é o AAB, que é o Android Application Bundle, se eu não me engano. Mas o mais famoso é APK, por isso que eu deixei ele aqui. E no iOS a gente gera um carinha chamado IPA, beleza? Mas geralmente a gente não trabalha com essa extensão de arquivo, então talvez você nem conheça. Mas beleza, o que eu quero falar aqui? Até então, nós gerávamos uma aplicação inteira para iOS e uma aplicação inteira para Android. Em nenhum momento esses fluxos se conectavam, em nenhum momento, não existe nenhum tipo de conexão entre esses dois fluxos aqui. Então isso aqui a gente vai chamar da maneira tradicional de desenvolvimento mobile, beleza? E não tem problema nenhum nessa maneira de desenvolvimento, beleza? Inclusive, ainda é a maneira mais performática de aplicações, tudo mais, mesmo que as soluções multiplataforma, elas trazem muita flexibilidade, conseguem chegar numa performance muito semelhante à performance nativa, os ganhos que a gente tem ao trabalhar com uma linguagem, uma tecnologia multiplataforma que permite a gente desenvolver a aplicação para iOS e Android ao mesmo tempo, os ganhos eles não estão relacionados com performance e essas coisas assim, eles estão relacionados principalmente com a produtividade, conseguir botar a aplicação no ar mais rápido, né, e conseguir também dar uma manutenção que vai conseguir atingir os dois públicos, né, as duas aplicações ao mesmo tempo. Então o que a gente tem aqui? Eu vou começar a falar sobre esse ambiente multiplataforma, que entra também o React Native aqui, claro, eu vou usar
o React Native como exemplo, mas aqui poderia ser também outras alternativas, como o próprio Flutter Native Script ou por aí vai, né? O que tem nesses casos? Nós temos aqui, então, as duas plataformas, iOS e Android, e nesses casos o que a gente faz é desenvolver com uma única linguagem, que é o JavaScript, o código das duas plataformas. Então, basicamente, a gente vem lá no nosso código, escrevemos aqui a interface da nossa aplicação e depois nós geramos um bundle JavaScript, beleza? O que é esse bundle JavaScript? Se você já estudou JavaScript para web, você sabe que nós temos o JavaScript, a gente usa uma sintaxe mais nova dele que ainda não é entendível por todos os navegadores, beleza? Até aí tudo bem. E aí a gente tem algumas ferramentas, que no caso é o Babel, por exemplo, que faz a conversão desse código JavaScript para uma maneira que o navegador entende. E além de fazer essa conversão para o navegador de uma maneira que ele entenda, nós temos uma outra ferramenta lá na web que se chama Webpack. Esse Webpack, o que ele faz? Ele pega todo o código da nossa aplicação, no final das contas, e gera um único arquivo JS, que se chama bundle.js. E dentro desse arquivo está todo o código da nossa aplicação. Lá na web a gente tem algumas táticas para separar esses arquivos em mais arquivos, né, até para melhorar a performance e tudo mais. Mas aqui no React Native a gente tem um carinha chamado Metro Bundler, que é o Webpack do React Native, digamos assim, que ele pega todo o código da nossa aplicação, todo o código JS, e gera um único arquivo chamado bundle.js, e esse arquivo aqui é o que vai ser utilizado depois para a nossa aplicação. Então depois, mesmo quando a gente tiver o nosso APK e o nosso IPA, os dois aqui, tanto o IPA quanto o APK, eles vão consumir o mesmo código JavaScript que a gente gerou aqui, utilizando uma dependência. Deixa eu até colocar essa dependência aqui. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que eu gosto das coisas organizadas. Chamada JavaScript Core. Então, eu vou até colocar aqui JS Core, beleza? Essa JS Core é uma dependência embutida dentro da nossa aplicação, que o React Native coloca de forma automática, dentro da nossa aplicação nativa, tanto no iOS quanto no Android, que ela faz com que o nosso dispositivo, o mobile, o nosso celular, passe a entender código JavaScript. E aí começa a ser o mais interessante. Por quê? Antigamente, quando eu trabalhava com Ionic, o que acontecia? O nosso aplicativo, por a gente conseguir utilizar HTML, JS, CSS, ele simulava um browser na aplicação. Então era um Google Chrome, só que ele não tinha aquela parte da interface de digitar o endereço e tudo mais. Então a nossa aplicação ela era totalmente web. Agora, com o React Native, mesmo a gente desenvolvendo em JavaScript, a gente não tem uma aplicação web, não tem uma aplicação híbrida, digamos assim, certo? Continua sendo uma aplicação nativa. Por quê? Como a gente tem essa dependência do JS Core aqui dentro do nosso celular, tanto no Android quanto no iOS, e ele passa a entender código JavaScript, a interface gerada aqui pelo nosso código JavaScript é uma interface nativa. Então, lá dentro do nosso código JavaScript, quando a gente coloca, por exemplo, lá uma tag de texto no React Native, que no HTML pode ser considerada um span, um p, um h1 ou qualquer coisa assim, no React Native a gente só tem uma tag para simbolizar o texto. Isso aqui, no momento que a gente for renderizar em tela lá no iOS e no Android, é convertido para uma tag de texto lá do iOS e do Android, um UI text, por exemplo. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, essa conversão do conteúdo, né, da tag para uma tag nativa, para um elemento nativo de texto, um elemento nativo de input, um elemento nativo de botão, ela é feita em tempo de execução e não antes. Ou seja, o nosso código JavaScript ele não é convertido para código Java, convertido para código Kotlin, nem para Objective-C, nem Swift. O dispositivo realmente entende código JavaScript e esse código JavaScript gera interface nativa, manipula a interface nativa, interage com a interface nativa. Isso é o mais interessante, ou seja, a gente consegue ter de forma satisfatória performance dentro da nossa aplicação, o WhatsApp aqui, performance dentro da nossa aplicação, beleza? Uma aplicação super performática e consegue ainda continuar trabalhando com JavaScript da mesma forma que a gente trabalha na web. E a gente vai ver aqui durante as próximas aulas, né, de hoje e de amanhã, o quão semelhante é o React Native com o React JS da web e quanta coisa a gente consegue reaproveitar entre esses dois ambientes. É claro que
O ganho não é só a questão do reaproveitamento de código e a questão de você realmente ter uma base de código e conhecimentos enxutos para conseguir trabalhar nessas duas plataformas. São muitos outros os ganhos, a gente vai ver a produtividade que a gente tem na hora de criar a nossa aplicação, mas é algo que realmente vale a pena, principalmente se você está pensando em trabalhar com essas duas plataformas ao mesmo tempo, ser mais full stack e conseguir realmente utilizar desses dois ambientes ao mesmo tempo, né? Então vamos começar agora. Claro, antes, na verdade, de codar, agora que a gente já entendeu um pouquinho dos conceitos do React Native, é claro que tem mais coisa, mas a gente vai ver botando o código na prática, né, botando a mão na massa para realmente entender esses próximos pontos. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada Expo, tá? Que é uma ferramenta sensacional. E eu vou falar um pouquinho o que é o Expo e como que ele vai ajudar a gente, tá? O Expo é uma ferramenta que ele traz várias funcionalidades que a gente tem dentro de uma aplicação mobile meio que prontas para a gente só utilizar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que a gente vai ter que lidar em quase toda aplicação mobile? Tem aquelas coisas que são meio padrão, né? Lidar com câmera, com galeria de fotos, recuperar os contatos, lidar com o calendário, notificações, né? As notificações push. Que mais? Meu, a gente pode ficar aí falando, né? Geolocalização. Cara, tem muita coisa. E o Expo, ele já traz todas essas ferramentas, todas essas configurações praticamente pré-configuradas pra gente, né? Tudo pronto só pra gente sair utilizando. Até se eu entrar aqui na documentação do Expo, eu vou ver aqui do lado, quando eu venho aqui em API Reference, todas as APIs que ele traz pra mim. Então, olha só, a gente tem aqui AdMob para lidar com ads, né, com anúncios. A gente tem aqui autenticação com a Apple, lidar aqui com a parte de storage da aplicação, lidar com áudio, lidar com background fetch, com scanner de código de barra, lidar com a bateria, barômetro. Cara, tem muita coisa. Calendário, câmera, tem muita coisa. Beleza, dei scroll aqui em tudo. Tá, mas quer dizer então que o Expo ele é como se fosse um framework, ele traz um monte de coisa pronta pra gente utilizar dentro do React Native. Dá pra fazer essa analogia, mas ele funciona muito mais como uma abstração, digamos assim. Por que abstração? Porque o Expo, na verdade, ele traz, junto com todas essas APIs aqui, ele traz alguns benefícios a mais e também algumas limitações. O que eu quero falar com esses benefícios e limitações? Um dos grandes benefícios que o Expo traz pra gente é o seguinte. Quando a gente está criando aqui, eu só deletei isso aqui para ficar mais claro aqui, né? Quando a gente está criando o nosso aplicativo para iOS e Android aqui com React Native e a gente faz o nosso código JavaScript, como eu falei antes, a nossa aplicação ela continua sendo uma aplicação nativa. Então, quando a gente vai instalar essa aplicação aqui que a gente gerou aqui no final das contas dentro do nosso celular ou dentro do nosso emulador, no momento que a gente está testando a aplicação, né? A gente não vai utilizar só código JavaScript, a gente continua precisando daquele código Java e do código Objective-C ou do Swift do Kotlin que o React Native traz pra gente. Então, na hora que a gente instala o nosso aplicativo ali para ambiente de desenvolvimento, principalmente, né, que instala ali no emulador ou no nosso celular, para testar ele e ver como é que ele está funcionando, a gente passa para esse aplicativo uma série de código, por exemplo, se eu estou no Android, uma série de código JavaScript, que é o nosso código mesmo, né, do React Native, e passa código Java também, que faz o aplicativo funcionar de maneira nativa. Esse código Java, por mais que a gente não precise mexer nele, não precise alterar ele está lá presente, não tem como a gente fugir dele. Então, o que acontece é que você precisa toda a SDK para trabalhar com Android dentro da sua máquina instalada. Você vai precisar Android Studio, né? Ou às vezes nem precisa do Android Studio, mas precisa toda a SDK do Android, trabalhar com emulador, precisa com um monte de coisa instalada que vai pesando a sua máquina. E aí uma das vantagens muito massas do Expo é que para trabalhar com o Expo, para eu testar o meu aplicativo utilizando o Expo, eu não preciso instalar nenhuma SDK, nem do iOS e nem do Android. E aí você me pergunta, Diego, como? Como é que acontece isso no Expo? Por que eu não preciso, né? Eu vou pegar um exemplo do Android, tá? Do iOS funciona da mesma. Mas eu vou falar mais ou menos como é que funciona aqui o Expo no Android. Então imagina assim, ó, eu tô com um aplicativo React Native tradicional. O que acontece? Quando eu termino aqui minha aplicação e eu escrevo o meu código JavaScript, esse JavaScript aqui não vai ser apenas o JavaScript, né? A gente coloca código JavaScript e Java, como eu falei. Então a gente tem esses dois códigos aqui, que depois são convertidos em um carinha que a gente chama de APK, né, que vai ser instalado dentro do nosso emulador
ou dentro do nosso celular, tanto faz, do dispositivo que a gente estiver utilizando, seja ele um dispositivo físico ou até um emulador que eu posso instalar aqui na minha máquina. Então, beleza, a gente tem o código Java e o JavaScript aqui no momento que a gente vai gerar a nossa APK para instalar no emulador. Quando eu estou utilizando o Expo, eu continuo tendo essas duas pontas, a minha aplicação e o emulador ou o dispositivo que a gente está instalando. A grande diferença é, eu vou instalar um APK, ou seja, uma aplicação chamada Expo, ou Expo Client, no caso do Android, dentro do meu emulador ou dentro do meu celular. Diego, onde é que está essa aplicação aqui? Como é que eu vou encontrar ela? Você consegue no seu celular, por exemplo, encontrar ela na Google Play Store ou lá na App Store, quando você estiver no iOS. Então, realmente, é uma aplicação, é um aplicativo que você instala no seu celular. Esse aplicativo aqui, ele já tem todo o código Java ou o código iOS necessário para ele rodar. Então, essa parte aqui do código, ó, do Java, já está aqui dentro dessa aplicação. Ou seja, olha só, o que está faltando aqui no meio campo, né? Está faltando praticamente só o nosso JavaScript. Então, a partir do momento que eu não tenho mais isso aqui, ó, não tenho mais o Java, não tenho mais que lidar com a parte nativa do código, porque ela vem junto no cliente aqui do Expo, eu só preciso me preocupar com o JavaScript. E por isso, na minha máquina, que é esse ambiente aqui, ó, eu não preciso mais ter a SDK do Android, nem Xcode, que é a SDK do iOS ou qualquer coisa assim. Então, quando você tiver lá com o seu celular, eu posso até abrir aqui o meu emulador, que eu já vou mostrar, falar um pouquinho sobre emulador para você. Eu só vou ter esse aplicativo aqui, ó, tá vendo? Expo. Esse carinha aqui, ó. E quando eu tiver esse aplicativo Expo, eu posso trabalhar com quantos projetos eu quiser ali dentro, sem me preocupar com a parte nativa diretamente. Tá, Diego, mas lá tu tinha me falado que tem algumas limitações. Beleza, tem algumas limitações. O que que acontece? Se a gente for precisar utilizar alguma API que o Expo ainda não suporte, vamos supor, eu queira lidar com... A minha aplicação vai precisar lidar com Bluetooth, né? Alguma coisa assim. É alguma coisa que o Expo não suporta ainda. Nesse caso, eu não vou conseguir criar a minha aplicação com o Expo. Na verdade, eu posso até conseguir criar a aplicação com o Expo, mas no momento que eu for ter que lidar com essa funcionalidade que o Expo não suporta, como por exemplo o Bluetooth, eu vou ter que realizar uma operação que a gente chama de eject, que é transformar o projeto Expo num projeto tradicional React Native que contempla Java e JavaScript na mesma aplicação. Então, ele vai limitar a gente até o momento que a gente for realmente precisar utilizar. Tá, Diego, mas como é que eu sei as funcionalidades que o Expo ainda não suporta? Tem um site que é muito legal que se chama expo.canny.io. O Canny aqui é C-A-N-N-Y. Aqui fala todo o roadmap do Expo e fala também sobre as features requests. Aqui pelas features requests, que são as funcionalidades que a comunidade pede, a gente já começa a ver um pouquinho das funcionalidades que o Expo não suporta. Por exemplo, o Expo não suporta ainda a parte de pagamentos dentro do aplicativo. Pagamentos que a gente quer utilizar o sistema de pagamentos da própria loja, da Apple, da Apple Pay, lá da App Store e da Google Play Store. Então, mas já está planejado, então quer dizer que está sendo implementado. Então tem algumas coisinhas aqui, ó, Bluetooth API, NFC, né, suporte NFC. Então tem várias coisas que o Expo ainda não tem suporte total. E a gente tem que ficar de olho nisso. Mas no geral dá para utilizar o Expo para criar 90% das aplicações que a gente precisa hoje em dia. E ele, na maioria dessas aplicações, vai ajudar muito, muito, muito na sua produtividade por já ter essas APIs e a gente não precisar configurar todo esse ambiente de desenvolvimento. E aí, agora que a gente já falou um pouquinho sobre... por que a gente vai utilizar o Expo e o que é o Expo, a gente vai criar o nosso projeto, que eu acabei esquecendo de colocar o nome aqui. E como é que a gente vai criar o nosso projeto, né? A gente vai criar o projeto e executar o projeto dentro da nossa máquina aqui. Como é que a gente vai criar o projeto? Nós vamos precisar instalar aqui no meu terminal, pode ser em qualquer lugar aqui, tá? Não precisa ser na pasta correta agora. A gente vai precisar instalar a CLI, a interface de linha de comando aqui do Expo, para conseguir criar novos projetos. Beleza? Então eu vou precisar ter um comando aqui, que o meu já tá verdinho, eu já vou conseguir utilizar, que é o Expo, né? Para você ele não vai existir ainda. Então como é que a gente faz para instalar esse carinha aqui? Eu vou utilizar o comando yarn global add expo-cli. Beleza? Vou executar ele aqui. Se você tiver com o npm install -g expo CLI. Mesma coisa, ele vai fazer a instalação. Se você tiver no Windows...
E até se você tá no Linux, só que não fez nenhuma modificação no seu terminal, nem nada disso, provavelmente você já deve conseguir executar o comando expo agora, tá? No Mac também, talvez. Mas se ele ainda não estiver disponível para você, talvez falta você colocar os pacotes que são instalados de maneira global do Yarn dentro do seu path, né, que é o seu caminho de binários da sua máquina. Traduzindo para o português, Diego, o que é isso, né? Basicamente, quando a gente instala um pacote de forma global, a gente precisa falar para o nosso terminal aonde que estão esses pacotes que a gente está instalando de forma global para que o terminal encontre eles. Então, se eu executar aqui yarn global bin, ele vai me retornar, basicamente, o caminho onde estão os pacotes globais instalados no Yarn. E aí eu preciso adicionar esse caminho aqui no meu path, né, no meu caminho aqui do terminal, que é onde ele encontra os binários. E aí a gente precisa fazer isso, geralmente, ou dentro, aqui na home, né, a gente vai acessar aqui a home, lembrando que isso aqui é no Mac e no Linux, e aqui dentro a gente vai ter um arquivo chamado bash profile, se eu não me engano, geralmente é bash profile, dessa forma aqui. Se esse arquivo não existir, você pode criar esse arquivo sem problemas nenhum. Você pode abrir, inclusive, ele com o VS Code, né? Trocar aqui vim por code, né? E abrir esse arquivo aqui. Agora, se você mudou aqui o seu terminal, assim como eu, e está utilizando o ZSH, que até o ZSH, se eu não me engano, no Mac é até padrão, você vai trocar, você não vai utilizar o bash profile, você vai trocar, na verdade, você vai editar o arquivo, na verdade, ZSHRC, com o ponto na frente, que também está na home. Você vai abrir esse arquivo aqui, ó. Ele vai ter essas configurações aqui dentro. E a linha que você precisa adicionar é essa aqui, ó. Adiciona essa linha aqui, ó. Export path com letra maiúscula igual asterisco não, dollar path, 2 pontos. Abre aqui o dólar com parênteses, porque você vai colocar um comando. E yarn global bin, né? Aí você fecha todo o terminal, reinicia e o expo já vai estar disponível. Ou executa aqui um source para ele recarregar esse arquivo aqui, ó. E aí você já vai ter o expo disponível também. Se você tiver algum erro com esse processo de instalação, chama a gente lá na comunidade que nós vamos lhe salvar, beleza? E agora então que a gente já tem o expo, a gente vai criar o projeto. Eu vou dar um expo init. Vamos passar aqui o nome do projeto, pode ser mobile, beleza? Vou dar um enter aqui agora. E aí ele vai falar pra gente que existem alguns templates aqui embaixo. O que eu vou escolher é esse blank TypeScript, que ele é um template em branco e que vem com um TypeScript configurado. Nossa, eu digo, como você é esperto. Já estava dizendo ali, né? Tá, beleza. Vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. Agora, como ele detectou que eu tenho o Yarn instalado, ele já está fazendo a instalação utilizando o Yarn. Eu vou abrir aqui agora o meu projeto mobile. E agora eu vou abrir isso aqui dentro do Visual Studio Code. E aí uma coisa muito importante agora, o que eu recomendo nessa semana, se você nunca trabalhou com desenvolvimento mobile, é você utilizar o seu próprio celular aqui durante o desenvolvimento. Então agora você pega o seu celular, né, o dispositivo físico mesmo, vai lá na Google Play ou na App Store, se você tiver no iOS, baixa o Expo, né, que é o cliente do Expo lá, e aí já tá tudo pronto para você começar a desenvolver. Se você é um pouco mais hardcore ou tá sem celular físico, quer fazer tudo no computador, o seu computador é bom porque você precisa de um computador aí, bota aí pelo menos um i3 de uma geração mais nova, um i5 de uma geração mais antiga e pelo menos uns 8 GB de RAM para rodar o emulador, você pode rodar emulador. Como é que funciona para rodar o emulador? Que é o que eu vou estar utilizando aqui durante a aula, porque eu preciso gravar minha tela. Lá no canal da Rocket City, procure aí, emulador Rocket City, você vai achar esse vídeo aqui, emulando React Native no iOS e Android com Expo. Eu ensino a fazer todo o processo de instalação do emulador na sua máquina, mas não é necessário durante essa semana, tá? Você pode usar o seu celular e o seu celular até vai te dar uma experiência mais legal de desenvolvimento, porque é o celular mesmo, você vai conseguir ver ali a aplicação, a interface, o tamanho das coisas e tudo certinho. Tranquilo? Então, eu vou deixar essa parte da emulação de lado. E agora que a gente já criou o nosso projeto, a gente vai executar ele. Para executar o projeto, eu posso abrir aqui o terminal do meu projeto e vou rodar yarn start, beleza? E aí a gente vai aguardar, ele vai abrir uma tela como essa aqui. Aqui ele já está rodando, ó, Metro Bundler, bem bonita essa telinha aqui. E ele abre esse QR Code gigante. O que eu preciso fazer? Abre a câmera do celular, vem aqui e escaneia o QR Code. Agora vamos dar um adendo, tá? Tem um problema para quem tiver com uma rede que está bloqueada com proxy, uma rede empresarial ou qualquer coisa assim. Se você
você tentar acessar, às vezes, esse QR Code numa rede empresarial, com proxy, alguma coisa assim, você pode acabar tendo problemas. E aí algumas pessoas acabam resolvendo esse problema utilizando a opção de túnel. Só que ela é bem mais lenta, tá? Então, se você tiver numa rede com proxy, infelizmente, assim, a experiência de desenvolvimento, ela não vai ser a mesma, né? Se você tiver numa rede empresarial e tiver com esses problemas. Mas quem tiver numa rede doméstica, né? Uma rede residencial ou qualquer coisa assim, vai funcionar super tranquilo. Então, deixa a opção LAN aqui conectado. Eu preciso estar na mesma rede, né, na mesma Wi-Fi ou na mesma rede que o meu celular, e aí eu pego a câmera e escaneio aqui o QR Code e ele já vai começar a carregar, mas lembra que você tem que estar com o Expo instalado também no seu celular, né? Como eu estou usando emulador aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, clicar na opção Run on Android Device Emulator, né? Se eu tivesse com o emulador do iOS, eu clico nessa outra aqui. A partir do momento que eu clico aqui dentro, ele vai tentar encontrar meu emulador, vai abrir o Expo e vai carregar a minha aplicação, beleza? Então esse aqui é o processo normal. Se der algum erro aqui para você, você pode tentar fechar aqui o Expo e clicar de novo até ele abrir a aplicação. Às vezes pode acontecer algum erro, dependendo da rede ou qualquer coisa assim. Mas vamos aguardar aqui, ó, ele vai mostrar a mensagem, ó, Open up app TSX to start working on your app. Que é essa mensagem que a gente quer ver assim que inicializar a nossa aplicação. Outra coisa muito legal do Expo é que além da gente criar a aplicação Android, criar a aplicação iOS, a gente consegue com ele, ao mesmo tempo que a gente desenvolve essas duas aplicações, desenvolver um PWA. Um PWA com o mesmo código do que a gente já tem para Android que a gente tem para iOS. Então, imagina, por exemplo, o Twitter. A versão mobile do Twitter é muito... A versão PWA do Twitter, né, que é acessada pelo navegador, ali pelo mobile, é muito melhor ela ser uma versão gerada a partir do aplicativo mobile do que a partir da versão web. Porque a versão web, ela tem dimensões totalmente diferentes, ela tem funcionalidades diferentes. A versão mobile, que é criada lá para iOS e Android, por exemplo, ela é uma versão já muito semelhante à versão mobile que eu quero entregar ali no browser, quando a pessoa acessar o Twitter pelo celular, né? Pelo browser e pelo celular. Então, se eu executo aqui, ó, Run in Web Browser, a nossa aplicação, a gente consegue ter a mesma aplicação que eu estou criando para iOS e Android para web. Tá, Diego, então quer dizer que agora eu vou usar o React Native para desenvolver para web também. Acabou o React.js. Não, é a versão mobile para web que eu posso fazer, entendeu? Não é aquela versão desktop. A gente não vai fazer todo o nosso sistema web aqui pelo React Native. Mas caso eu queira ter um PWA, né, um Progressive Web App da minha aplicação, eu posso gerar ele com Expo. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu falo mais sobre isso e funciona super bem. Consigo ter navegação, a grande maioria das APIs funcionam na web também, câmera, geolocalização, tudo funciona na web. Então é super legal a gente criar o nosso PWA assim também. Vamos lá, agora que eu já tô com a minha aplicação rodando aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, tá? Alguns pontos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu VS Code, eu vou jogar ele aqui. Ai, meu Deus. Vou jogar ele aqui, do ladinho, pra gente conseguir ver o nosso celular aqui do lado, né? E agora, olha só, eu vou abrir aqui esse arquivo app.tsx e vou trocar o texto aqui onde está Open Up App.tsx e vou trocar por Hello World ou Hello NLW. Vou salvar e automaticamente ele já vai fazer a troca do texto. A gente chama esse funcionamento de Fast Refresh. Então eu consigo ter as atualizações aqui sem provocar um reload inteiro na aplicação. Ele já vai fazer as alterações em tempo real. Outra coisa que a gente tem muito legal aqui dentro do React Native e dentro do Expo também é se eu estou aqui no meu emulador, no caso do Android, e clico duas vezes R, ele deveria fazer um reload. Então eu vou fazer o Ctrl M, aperto Ctrl M aqui dentro, ó, ele abre esse menu que me traz o reload e traz algumas opções aqui para eu debugar o JavaScript, mostrar performance, fazer um inspect, né, assim como a gente tem na web, de inspecionar elemento, desabilitar o Fast Refresh, que não faz sentido aqui na maioria das vezes. E para abrir esse menu aqui, quando você está usando um dispositivo físico, né, um celular físico mesmo, é só dar uma chacoalhada no celular. Sim, uma chacoalhada. E no iOS você aperta Command D, né, caso você esteja usando o emulador, né? Ou se você tiver no iOS e no dispositivo físico também, dá uma chacoalhada que é para ele abrir esse menu aqui. E aí esse menu serve para a gente conseguir dar uns reloads aqui na aplicação mais forçados, assim, quando a nossa aplicação possa não estar respondendo ou alguma coisa assim, beleza? Mas na maioria das vezes a gente não vai utilizar. E agora que a gente já falou aqui sobre React Native, já criou o nosso projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças... Meu Deus, engasguei. Morri, mas passo bem. A gente vai falar sobre as diferenças do React Native pro React.js.
são poucas, né? A parte do React ela vai se manter totalmente igual. O que vai mudar mais é nos elementos que a gente vai usar em tela e a estilização, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o projeto continua sendo um projeto React, né? A gente continua tendo package.json, aqui testconfig, o app.tsx, né? Mesma extensão, um componente a gente continua escrevendo em formato de função, ó, exportando ele, return dentro, daí tem essa sintaxe de, parece com HTML, né? Mas é o JSX, né? E aí, o que que acontece? Primeira diferença que a gente tem aqui, nós não usamos as tags do HTML. Então tá vendo que eu não tenho div, eu não tenho P, eu não tenho H1, eu não tenho main, section, nenhuma tag do HTML existe aqui dentro. A gente vai usar os componentes, os elementos que vêm de dentro do React Native. Então a div, por exemplo, é uma view, mas a view ela representa qualquer bloco. Então lá no React, na web, no HTML que a gente tem div, section, header, footer, article, nós temos UL, qualquer coisa assim. Tudo que representar um bloco é representado como uma view aqui dentro, uma caixa que eu quero estilizar. E tudo que é um texto, né, que na web a gente tem H1, H2, P, span, strong, sei lá, posso ficar falando aqui 1000 tags. Aqui a gente só tem text. Ou seja, as tags também elas não têm estilização própria. A tag text ela é um texto e ela não tem estilização. Ela não existe um text bold aqui, por exemplo, eu colocar negrito, não existe isso. Todo text ele vai ter a mesma estilização e se eu quiser estilizar, eu preciso estilizar cada text separadamente. Beleza? Outra coisa, nós não estilizamos utilizando classe nem IDs. A gente coloca esse style, né, que ele está presente em todos os elementos do React Native. E aqui a gente passa um objeto, né? Aqui a gente passa um objeto, aqui embaixo eu estou usando esse carinha chamado styles, que eu uso a classe stylesheet do React Native com o método create. E aí eu crio os estilos aqui dentro. Por exemplo, o meu container, que eu estou utilizando aqui em cima, ele tem flex 1, background color branco, align item center, justify content center. Se eu trocasse aqui o fundo para 333, por exemplo, ó, e salvasse, ele já ia fazer a alteração lá dentro da minha aplicação. Então, estou só fazendo alguns testes aqui para a gente ver como que funciona mesmo. E aqui outra coisa que a gente não tem no React Native é a herança dos estilos. Então, não adianta eu querer trocar a cor do texto, eu venho aqui e coloco no meu container, né, que é a estilização desse cara aqui, ó, eu coloco um color FFF, não vai funcionar. Ele não repassa os estilos para as tags de baixo. Se eu quero estilizar o texto, eu tenho que estilizar diretamente o texto. Então aqui eu boto um style, styles.title, sei lá. E aí eu crio o title aqui embaixo, ó, e coloco o color nele, tá vendo? Agora sim, estilizou. E aí eu posso mudar aqui também, font size, 24, font weight, bold. Então eu posso ir estilizando a fonte da maneira que eu achar melhor. Beleza? Então essas são algumas diferenças. Outra coisa, eu escrevo CSS aqui no React Native, por padrão, em formato de objeto JavaScript. Então eu não tenho background traço color, né? É background color, tudo junto. E eu também não tenho só background, não existe isso. Eu tenho que passar exatamente a propriedade que eu quero mudar. Né? Lá no CSS na web a gente tem aquele, por exemplo, background. E aí eu consigo passar várias coisas ao mesmo tempo. A URL, a cor, no repeat, posicionamento. Dá pra fazer tudo numa tag só. Aqui não. Cada coisa numa tag separada. Né? Algumas coisas que tem, por exemplo. Eu quero que tenha padding em todos os lados. Então eu boto padding 20. Eu quero que tenha padding só em cima. Né? Então eu tenho padding top. Aqui tem umas coisas até a mais no React Native. Se eu quero padding só no eixo Y, né? Em cima e embaixo, eu boto padding vertical, né? Padding vertical. Se eu quero só nas laterais, posso botar padding horizontal, né? Tem algumas coisas que no React Native tem a mais. Outra coisa que é muito importante aqui no React Native é que todas as tags, todos os elementos, por padrão, eles já têm display flex. Então eu não preciso em nenhum momento botar display flex nos elementos, porque eles já têm display flex. Beleza? Tanto que tá vendo que aqui no meu container eu não coloquei display flex e eu já utilizei esse align item center, justify content center e o título ficou centralizado. Inclusive se eu mudasse aqui, por exemplo, para flex end, ele iria para lá. Se aqui eu mudasse também para flex end, ele iria lá para baixo. Então assim, a gente não precisa colocar display flex, beleza? Isso já vem embutido de forma totalmente automática. Então vamos lá, agora que a gente já sabe aqui da grande parte das diferenças entre o React.js para o React Native, o restante é realmente tudo igual, não tem muito o que mudar. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora dentro da nossa aplicação é começar criando a primeira tela, que é a tela... essa tela do mapa, e depois eu vou deixar a parte de rotas para o final. Então vamos começar criando a tela de mapa aqui dentro da nossa aplicação. Tá? Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou deixar o emulador aqui do ladinho. Eu vou deletar o conteúdo dessa tela aqui, ó, Hello NLW.
Os estilos aqui eu vou deixar só o container com flex 1 e o restante eu também posso tirar. E aí a gente vai criar aqui tudo do zero. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é utilizar o mapa, né? Eu ter o mapa aqui dentro da minha aplicação. E aí para ter o mapa é muito fácil. Eu posso acessar aqui a documentação do próprio Expo. Lembra que eu mostrei lá docs.expo.io. Procuro aqui na documentação por map. Então, enter aqui, ó, map view, é isso que a gente quer utilizar. E a gente vai executar esse comando aqui, ó, expo install react native maps dentro da nossa aplicação. Então, abre aqui um segundo terminal, executo. E pronto, a gente já vai conseguir sair utilizando. Vamos só aguardar. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu vou importar de dentro de react native maps o carinha chamado map view, beleza? Até aí a gente pode até seguir aqui a própria documentação para ver como que é utilizado. Na verdade é map view, não precisa nem, é assim mesmo. E agora aqui eu vou tirar esse status bar aqui por enquanto. Vamos escrever aqui map view. E se eu salvo isso aqui agora, volto lá no meu celular. Na verdade nada aconteceu ainda, porque eu preciso fazer, dar qual que é o posicionamento dessa map view, né? E também falar o tamanho desse map view. Então aqui, ó, eu vou criar um carinha chamado map, beleza? E eu preciso passar uma largura e uma altura para ele. Se eu quiser que ele ocupe tanto 100% de largura quanto altura, a melhor maneira de eu fazer isso aqui é o seguinte. Eu vou importar de dentro do React Native um carinha chamado Dimensions, que ele me retorna a dimensão da tela, tanto largura quanto altura. E aí aqui na largura eu vou usar dimensions.getWindow.width e na altura eu vou fazer a mesma coisa. E aqui agora para o mapa eu passo um estilo para ele, styles.map. Beleza? Deixa eu tirar a importação aqui da status bar que eu não estou utilizando. E agora também, outra coisa que eu tenho que passar aqui para ele, até aqui na documentação ele nem fala, ele deve usar alguma coisa por padrão, mas é qual que é a localização que ele vai abrir por começo. Então, novamente, eu vou abrir o maps.google aqui, ó. Vou pegar a latitude e longitude que ele vai colocar na URL aqui para mim. Copio aqui latitude e longitude. E aqui no map, eu tenho um carinha chamado initial region, que é qual que é a região inicial que o map vai abrir. Aqui, esse initial region, ele é um objeto. Então, eu coloco primeiro uma chave para indicar que eu estou querendo incluir um código JavaScript dentro do HTML e outra chave para indicar que é um objeto. E aí aqui, ó, deixa eu dar um Enter, só para organizar isso aqui melhor. E aí aqui dentro eu vou começar colocando latitude. Vou colar aqui dentro, ó, pego a longitude, coloco como segundo parâmetro. E aí a gente tem também o zoom. Só que o zoom aqui, ele não é uma propriedade chamada zoom, tá? Ele é latitude delta e também longitude delta, esses dois campos aqui. Que aí tu vai me perguntar, Diego, como é que é o longitude delta e o latitude delta? Isso aqui é um cálculo naval da Deep Web, sei lá de onde, mas é muito doido. Mas eu vou colocar o número 0.008, que ele vai dar um zoom bem próximo do que a gente tem lá na web. Então só de salvar aqui agora, olha só, na verdade, zoom, Diego tá doido, né? Zoom perto da web, isso aqui tá, na verdade tá longe pra caramba. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, deixa eu dar um reload. Não, agora sim, ele não tinha pego o zoom certinho. Mas agora ele ficou bem, o mapa bem próximo do que a gente tem lá na web, né? Outra coisa, por padrão, o React Native Maps, ele vai usar o mapa do dispositivo. Então, se eu tô no Android, ele vai usar o Google Maps. Se eu tô na Apple, ele vai usar o Apple Air Maps, se eu não me engano, que é o do mapa da Apple, né? E aí, se eu quiser usar o Google nos dois, que é o que eu vou fazer aqui agora, por quê? Porque o do Google ele é mais customizável, eu prefiro o do Google. Eu vou colocar aqui, ó, Provider. Eu vou importar de dentro do React Native Maps o Provider Google. Esse carinha aqui, ó. E eu coloco aqui como Provider. A partir desse momento, tanto dispositivos iOS quanto dispositivos Android vão utilizar o mapa da Google e não o mapa do iOS, da Apple lá no iOS, né? Então, agora o que nós vamos fazer aqui dentro? Nós precisamos, dentro do mapa, colocar aquelas marcações, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é exportar aquela marcação. Então, tá aqui, ó, no mapa, eu preciso ter essas marcações. Preciso também ter esse box aqui embaixo que a gente logo vai criar. Mas a marcação, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar em cima dela. Seleciono aqui o local, é isso aqui, ó, que é o conjunto desses dois carinhas aqui, tanto o emojizinho quanto a bolinha amarela por volta. Eu venho aqui do lado em Export.
beleza? Lembrando que a gente deixou um guia aqui embaixo, dentro da página do NLW, com as instruções de como você faz para duplicar o layout. Você cria uma conta no Figma, vai duplicar o layout, e aí você vai ter acesso a esse layout para você. Você vai ter essa versão do layout só para você, e aí você vai conseguir mudar as cores dele, vai conseguir exportar, fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Então é super importante fazer esse processo. A conta no Figma é gratuita, então é bem fácil de se cadastrar. E aí aqui agora o que você pode fazer? Aqui no Export você vai selecionar essa opçãozinha a mais. A gente poderia usar SVG, que nem a gente usa na web, só que dá um trabalhinho a mais para integrar isso dentro do React Native, então eu vou usar PNG mesmo. E aí como eu vou usar PNG, uma coisa muito legal é eu exportar o PNG em 3 tamanhos. 1x, que já é o padrão dele aqui, ó, e eu clico mais 2 vezes para ele exportar em 2x e 3x. Por que eu exporto nesses 3 tamanhos aqui? Porque os dispositivos na mobile, né, sejam iPhone, celulares Android, qualquer marca, eles têm densidade de pixels diferentes. Quer dizer que alguns celulares, por mais que a resolução deles continue sendo 1920 por 1080, ou melhor, 1080 de largura por 1920 de altura, que é meio que quase o padrão, eles têm mais pixels em tela do que outros celulares. Por exemplo, o iPhone X, ele tem densidade de pixels 3. Ou seja, cabe 3 vezes mais pixels dentro dele do que em outro celular mais antigo. E aí por isso que a gente exporta a imagem nos 3 tamanhos, porque o React Native vai escolher a imagem pra gente de forma automática que melhor se encaixa naquele dispositivo para a imagem não ficar com uma resolução ruim. Então eu exporto aqui agora, ele vai salvar isso aqui como zip. Eu posso salvar isso aqui lá dentro de www, NLW, aulas, mobile. Eu venho aqui e crio uma pasta src, tá? Dentro da pasta src eu crio uma pasta images e dentro da pasta images eu salvo aqui o nosso zip. Agora eu abro aqui a pasta, né? Eu vou extrair o zip aqui dentro, então vou dar um extract here. Na verdade eu quero pegar as imagens que estão aqui, ó, e colocar direto dentro da pasta images aqui. Então como é que eu faço aqui? Assim? Não dá? Alô? Deixa eu abrir aqui pelo Dolphin, que é muito ruim utilizar aquele outro editor. Aulas, mobile, src, images. Agora eu venho aqui. Foi para fora da images, eu também sou cabeçudo. Deixa eu passar para dentro de images aqui. Agora sim. E agora eu posso deletar o zip e a pasta aqui. E aqui agora eu vou trocar o nome. Vou trocar o nome do arquivo para map marker. Esse aqui eu troco para map marker @2x. E esse aqui, map marker @3x, tá? Eu preciso deixar esse @2x e @3x no final, para o React Native conseguir fazer essa importação de forma automática pra gente. Agora, eu vou importar o meu map marker, então eu vou chamar ele de map marker from .src/images/mapmarker.png, beleza? Aqui ele deu um errinho do TypeScript. Por padrão, o TypeScript não entende os arquivos PNG aqui dentro do Expo como arquivos que eu posso importar, mas na verdade eu posso. Então a maneira mais fácil de eu dizer para o TypeScript que o arquivo PNG é algo que eu posso importar, o que eu posso fazer? Eu crio uma pastinha chamada @types aqui dentro de src, e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.d.ts, que é um arquivo de definição de tipos do TypeScript, como se fosse um arquivo de semi-configuração, não é bem configuração, tá? E aqui dentro eu escrevo declare module, e aí dentro de aspas eu boto asterisco.png. Eu tô basicamente falando que todo arquivo que termina com PNG, ele é um módulo, ou seja, algo que eu posso importar. Já saiu o erro aqui, ó. E agora aqui no map view, eu vou importar de dentro do React Native Maps um carinha também chamado marker, que é a marcação do mapa, que é realmente aqueles pontinhos no mapa dos orfanatos que a gente vai ter. E aí aqui dentro do map view, ó, eu venho aqui, a tag hoje ela tá fechando nela mesmo, eu faço um novo fechamento de tag aqui, e eu coloco aqui o nosso marker. Beleza, o nosso marker agora ele recebe algumas propriedades. Primeira, icon, que é o meu map marker, que tá aqui, ó, map marker, que tá aqui a nossa imagem. Vou passar para ele também um carinha chamado coordinate, que é qual a posição que ele vai estar no mapa. Aqui também é um objeto, por isso eu utilizei chave 2 vezes. E aqui agora eu só preciso latitude e longitude. Então eu boto aqui a latitude e longitude, assim como eu tenho aqui dentro do meu initial region. Não preciso do delta, porque não existe o zoom aqui em si, né? Vou salvar e o nosso mapa, o nosso marker já está aparecendo no mapa. E assim como lá na web, que eu falei que a gente precisa... Não, esquece. Já está funcionando, na verdade, bem certinho. Lá ele já está na posição bem certinha. Aqui agora, então, eu posso adicionar mais marcações e tudo mais. Mas agora o que acontece? Quando eu clico em cima desse marcador, eu quero que ele mostre também aquela
a mensagem com o nome, né, do orfanato em si. Isso se chama aqui dentro do React Native Maps, lá na web a gente chamava de pop-up, se não me engano. Aqui é callout, né? Então a gente vai importar esse callout de dentro do React Native Maps. Dentro do marker, a gente vai colocar o nosso callout, beleza? Que ele vai ter um conteúdo, ele é como se fosse uma view, né? Ele vai ter conteúdo aqui dentro. E aqui eu posso botar qualquer coisa. Por exemplo, vou começar com um text mesmo, escrito Lar das Meninas, que seria o nome do meu orfanato. Beleza? Aqui no callout eu vou colocar o seguinte, nada por enquanto. Eu vou salvar, vou clicar aqui na marcação e tá lá, ó, tá vendo que ele já tá aparecendo Lar das Meninas quando eu clico em cima dele? É claro que a estilização ainda não tá 100% e a gente vai precisar melhorar isso aqui um pouquinho, né? Então vamos melhorar isso aqui. O que que eu vou fazer? Aqui no meu callout, dentro dele, eu vou colocar uma view. Essa view eu vou colocar com um estilo chamado styles.calloutContainer. E dentro dessa view, eu vou colocar um texto com o style callout text. E dentro, eu vou dar o nome do meu orfanato em si. Eu vou botar aqui Lar das Meninas, você pode colocar qualquer coisa. E aqui agora eu vou criar essas estilizações. Então, tanto o callout container quanto o callout text, aqui eu vou começar colocando os meus estilos. O que que eu vou botar no callout container? Eu vou botar uma largura fixa de 160 pixels e uma altura fixa de 46. E aí eu vou colocar aqui também um padding horizontal de 16 pixels. Vou colocar um background color RGBA 255.255.255.0.8, que é transparente, né, praticamente. Vou botar aqui um border radius de 16 pixels e um justify content center para alinhar o conteúdo ali ao centro, né? Vou salvar isso aqui agora e a gente pode ver já, se eu clicar aqui no callout, que ele já deu umas estilizações ali diferentes. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no callout também é passar uma propriedade nele chamada tooltip como sendo true. O que que isso aqui vai fazer? Olha só, eu vou clicar e agora a gente pode ver que ele já mudou ali um pouco a estilização, né? Esse tooltip true basicamente fala, eu vou fazer a estilização do callout do zero. Eu não quero utilizar a estilização que ele já tem por padrão. Outra coisa interessante aqui do React é que quando eu passo uma propriedade como true, eu posso evitar o valor dela, passando só assim e vai funcionar da mesma forma. E aqui agora no meu callout text, eu vou passar aqui uma color 0089 A5. Vou passar aqui um font size de 14 também. Tranquilo? Vamos salvar aqui agora. Vou clicar lá e tá horrível, na verdade. Não... Vou até dar um reload aqui na minha aplicação. A gente vai ver que, na verdade, tá assim, ó, né? Tá mais ou menos da forma que a gente precisa. Só que eu quero posicionar ele aqui na direita. Então, aqui no marker, nós temos uma opção chamada callout anchor, beleza? Que é um objeto. E ele recebe 2 pontos. Eixo X, que vai ser um número, e eixo Y, que vai ser um número, para posicionar esse callout. Aqui os números eu fui testando, tá? Mas aqui o número não é um número em pixels, na verdade. Quando eu boto 1 aqui, ele representa uma vez o tamanho do meu marker. Então, se eu boto 1, ele vai basicamente ocupar o tamanho todo do meu marker. Aqui eu fui testando as coisas para entendendo como é que funcionaria da melhor forma. E no final eu cheguei nos valores de 2.7 e 0.8 no eixo Y. Eu vou salvar aqui, ó, e ele posiciona exatamente no lado aqui do meu marker. Tá vendo? Exatamente aqui no ladinho. E aí o callout, eu posso colocar também nele alguma coisa para acontecer quando eu clico em cima dele, tá vendo? Que é o que a gente quer fazer. Quando eu clicar em cima dele, eu quero redirecionar o usuário lá para a tela de detalhe do orfanato. Então aqui no callout eu consigo colocar um onPress, que é uma função que é executada quando eu clicar em cima dele. Por enquanto eu posso deixar uma função vazia aqui, né? Por exemplo, uma função aqui que só abre e fecha, ou colocar aqui, sei lá, um alert, oi, só para a gente ver que realmente funciona. Eu venho aqui e clico, ó, ele já dá o alerta com a mensagem oi. Mas beleza, vamos deixar aqui a função vazia, que por enquanto a gente nem tem navegação, então não faz sentido a gente se preocupar com isso aí não. E agora falta aquele nosso rodapé lá embaixo, conforme o próprio layout, que é essa parte aqui, ó. Né? Então essa parte a gente vai fazer também. Aqui depois do nosso map view, eu vou começar colocando uma view. O estilo dela vai ser styles.footer, beleza? Aqui agora eu vou ter um text. O estilo dele vai ser footer text. E vou botar 2 orfanatos encontrados, né? Depois a gente vai colocar isso aqui dinâmico. E aqui dentro eu vou ter um botão. Existem muitas formas de fazer um botão dentro do React Native. A forma mais simples é a gente utilizando o Touchable Opacity, que é um carinha que a gente importa de dentro do React Native. Aqui eu já fiz a importação de forma automática com o Visual Studio Code.
O Touchable Opacity é um botão que quando eu clico nele, ele dá uma leve perda de opacidade. Esse é o efeito que acontece quando alguém toca nele, né? E eu vou dar um estilo nele chamado Create Orphanage Button, beleza? E vou botar o OnPress já nele aqui também, só que vazio, né? Com uma ação vazia, digamos assim. Não vai acontecer nada quando clicar. Dentro do botão, eu vou ter um ícone. E agora, para trabalhar com ícones aqui dentro do Expo, é super simples. Basta eu importar de dentro de @expo/vectoricons. Isso aqui já vem instalado com o Expo. E aqui eu importo a biblioteca de ícones que eu quero utilizar. Aqui no caso eu vou estar utilizando a biblioteca Feather, que é a biblioteca que a gente está utilizando inclusive lá na web. E aqui eu só escrevo Feather, coloco o nome do ícone que eu quero utilizar. Aqui no caso, por exemplo, é o ícone do mais, né? Então eu sei que é plus. Como é que eu sei que é plus? Só acessar aqui o site do Feather Icons, ó. E aqui vai ter todos os ícones e o nomezinho deles aqui embaixo. É esse nome aqui que tu precisa, ó. O plus é esse cara aqui, ó. E aqui eu vou dar um tamanho para ele de 20 e a cor eu vou botar FFF. E aqui agora eu preciso fazer a estilização, tanto do footer, quanto do footer text, quanto também do meu Create Orphanage Button. Beleza? Vamos deixar aqui o emulador aqui do ladinho. E o meu footer aqui agora, qual que vai ser a estilização que eu vou dar para ele? Eu vou dar para ele um position absolute, né, que eu quero posicionar ele de forma absoluta. Left 24, right 24, bottom 32. Vamos dar aqui também um background color FFF. Vamos dar um border radius de 20. Vamos dar um height de 56. Padding left de 24. Aqui eu vou dar também um flex direction row, né? Outra coisa muito importante do React Native, por padrão, todos os elementos que tem display flex, eles também têm flex direction column, tá? Ou seja, alinhamento vertical. Na web, quando eu dou um display flex, o padrão é flex direction row, ou seja, na horizontal. Então muda isso também. Por quê? Porque a nossa tela ela é sempre maior verticalmente do que horizontalmente, né? Por isso, geralmente o fluxo vai ser vertical. Aqui eu vou dar um justify content space between também e um align items center. É só CSS, da mesma forma que a gente trabalha na web. E aqui, no meu footer text, eu vou dar para ele um color 8FA7B3. Tranquilo? Vou salvar aqui para ver como é que tá ficando. Tá lá, ó. Tá lá embaixo. Já tá a nossa mensagem. Vamos estilizar aqui o nosso botão. Width 56, height 56, background color. Vamos botar aqui 15, C3, D6. Border radius de 20 pixels, justify content center, align items center. Vou salvar e já tá lá o nosso botão. Height aqui é 56 e não 46, por isso que tinha ficado um pouco estranho. Beleza, outra coisa que eu vou fazer aqui é botar um pouquinho um sombreamento, né? No Android é muito fácil botar esse sombreamento, é só a gente vir aqui na nossa div e colocar elevation e o tanto que aquela div estaria levantada do chão, digamos assim, e provocando uma sombra. Então, um elevation de 3 aqui, ele faz um pouco de sombra. Se eu boto um elevation de 10, a sombra ficou maior atrás, tá vendo? É como se ele tivesse mais deslocado do fundo, né? Um elevation de 1, ó, é uma sombra bem próxima ali da nossa div. No iOS, a gente tem propriedades de sombra específicas. Então eu tenho Shadow Color, Shadow Offset, Shadow Opacity e Shadow Radius, que somando essas propriedades vão gerar a sombra aqui da nossa aplicação. Por enquanto que eu estou só testando no Android, eu vou manter só o Elevation e eu vou jogar essa elevação também no nosso callout container, beleza? Que é o que aparece ali quando clica aqui no Magolith, né? Ele às vezes ele não aplica, que eu tenho que dar um reload, mas... Ou será que ele não aplica a sombra aqui? Eu acho que ele no callout container eu não consigo aplicar a sombra, então vou deixar assim mesmo. Beleza, então agora a gente já está com a página de mapa praticamente finalizada aqui na nossa aplicação e se fosse seguir o que a gente tinha colocado aqui, faltaria a gente trabalhar apenas com a parte de rotas, mas eu vou colocar uma coisa a mais aqui nessa primeira aula, que é como a gente faz para trabalhar com fontes customizadas, porque lá na web a gente está, aqui no layout, na verdade, a gente está usando essa fonte chamada Nunito. Né? Essa fonte é uma fonte lá do Google Fonts. E no Expo é muito fácil a gente utilizar essas fontes customizadas. O Expo ele tem um pacote chamado Expo Google Fonts, que serve para a gente importar qualquer tipo de fonte do Google Fonts direto no nosso aplicativo mobile. Como é que a gente faz? Eu venho aqui ó, no nosso projeto e eu vou dar um Expo install e aqui eu vou escrever @expo-google-fonts /Nunito, que é o nome da fonte,
E vou instalar um pacote que eu só preciso instalar uma vez por fonte, que é o Expo Fonte. Esse aqui, ó, é cada vez que eu tenho uma fonte, eu instalo ela, especificamente. E aqui é o pacote global. Vou dar um Enter aqui agora. Ele vai fazer a instalação. E aí aqui agora, até seguindo a própria documentação do app, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um carregamento das fontes utilizando esse método chamado useFonts. Só que esse carregamento ele demora um pouquinho. Enquanto esse carregamento não terminou, eu preciso mostrar algum tipo de informação, tipo carregando, ou não mostrar nada, deixar a tela em branco mesmo. E só depois disso eu mostro o app, porque o app ele só vai poder ser mostrado depois que as fontes já estão carregadas. Então como é que a gente vai fazer isso aqui dentro da aplicação? Aqui no próprio app, eu vou importar de dentro do Expo Font, um método chamado useFonts, beleza? E de dentro do @expo Google Fonts no Nito, eu vou importar os tamanhos da fonte que eu quero utilizar. Então aqui no, tá vendo? Eu tenho todos esses tamanhos. O que eu vou utilizar é o Nunito 600 semi-bold. Então eu coloco ele aqui, ó, faço a importação. Vou usar esse Nunito 700 bold e o Nunito underline 800 extra bold, beleza? E aí aqui agora no comecinho do app, eu vou fazer o seguinte. Const, aqui mais ou menos eu vou seguir mais ou menos o exemplo que ele dá aqui, né? Const fonts loaded igual a use fonts. E aqui eu passo com um objeto as fontes que eu quero utilizar. Então no Nito 600 semi-bold, 700 semi-bold e 800. E aqui eu posso dar... agora que eu fiz essa importação das fontes, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, pode ficar tranquilo. Agora que eu tenho essa variável fonts loaded, ela vai me retornar true ou false baseado se as fontes já estão carregadas ou não. Então o que eu posso fazer? Se as fontes ainda não estão carregadas, eu posso mostrar alguma coisa. Ou eu deixo nulo mesmo, né? Como esse processo é muito rápido, ele vai deixar uma tela branca muito rapidinho, enquanto isso ainda não carregou. Então eu salvo isso aqui agora, vejo só se não vai dar nenhum tipo de erro, e agora eu posso sair utilizando as minhas fontes. Como é que eu faço para utilizar elas? Por exemplo, aqui embaixo, nesses dois orfanatos encontrados, a fonte aqui ela é o 700 bold. Então eu copio aqui, ó, vou lá embaixo, no nosso footer text, e coloco font family, Nunito 700 bold. Tá vendo que eu não uso font weight aqui, né? E coloco bold. Eu não faço isso. Eu uso só o font family. O font family vai definir tanto a fonte quanto se ela é negrita ou se não é. Salvo e a gente pode ver que ele já trocou a fonte lá embaixo certinho. Dentro do meu callout text aqui, ó, desse texto onde está a Lar das Meninas, eu também quero utilizar a fonte. E aqui vai ser a 700 bold também. Então eu salvo. Vamos fazer ele... já alterou lá agora, Lar das Meninas, então já alterou. A gente já consegue ver agora uma diferença no layout bem bacana. Outra coisa, se eu não quiser escrever tudo aqui, ó, no Nito underline 700 bold, eu posso dar codinome para ela. Então eu posso falar aqui, ó, que essa fonte aqui, o nome dela vai ser Nunito 700. E aí eu boto 2 pontos. Aí aqui no meu layout eu posso usar só Nunito 700, tá vendo? Eu não vou fazer porque eu vou deixar assim, eu gosto um pouco mais descritivo mesmo, não tem problema nenhum. E aí a gente terminou agora a nossa página de mapa e a gente teria que ver agora, antes da gente partir para a aula de amanhã, onde a gente vai realmente fazer isso aqui funcionar, isso aqui ter vida, né? A gente vai trabalhar ainda hoje com a parte de roteamento, entender como é que a gente faz para navegar entre rotas aqui dentro da aplicação React Native, clicar no botão, ir para outra tela, voltar e tudo mais. Então a gente vai fazer isso agora ainda nessa aula. Então vamos lá, para a gente começar a fazer agora a parte de roteamento aqui dentro do React Native, a gente vai utilizar um módulo chamado React Navigation, beleza? E esse módulo aqui é o mais utilizado para fazer navegação. Ele funciona tanto dentro do Expo, quanto se você não estiver utilizando o Expo. Nós vimos aqui agora na opção Yarn, porque eu estou utilizando Yarn. Copio isso aqui, volto no meu VS Code, colo, faço a instalação do React Navigation. E aqui mais embaixo tem a opção de caso você esteja no Expo, você vai rodar esse comando. Se não tiver no Expo, esse comando aqui, ou com NPM ou com Yarn. Eu estou no Expo, então só copio esse comando aqui. Jogo aqui na minha CLI, ele vai fazer a instalação de todos os pacotes que são necessários. São vários pacotes. React Native Gesture Handler para lidar com gestos, então na navegação a gente tem muita questão de gestos, arrasta para um lado, arrasta para o outro. React Native Reanimated para lidar com animações. React Native Screens, que é um pacote também para complementar para a navegação, é utilizado pelo pacote de navegação. React Native Safe Area Context é para conseguir controlar qual que é a área que é safe, safe é segura
para o usuário conseguir fazer cliques e tudo mais. Então a gente conseguir controlar a área que é clicável pelo usuário, por exemplo, a área que não é embaixo da status bar ou embaixo daqui do notch, né, do iPhone X, por exemplo, que é aquele tracinho aqui embaixo e tal. E o Masked View para a gente conseguir criar views que são masked, né, que elas têm algum tipo de formato, como uma máscara no Photoshop ou em qualquer tipo de programa de layout. E agora que já está tudo instalado, eu venho aqui para a opção Hello React Navigation, que é o guia inicial, e ele dá mais uma instalação aqui, que é essa biblioteca, React Navigation Stack, que é um dos tipos de navegação que a gente tem dentro do React Navigation. Nós temos aqui dentro do React Navigation 3 tipos mais famosos de navegação. O Stack, que é a navegação em pilha, que é quando geralmente a gente tem uma navegação com botões. Então, por exemplo, eu estou numa tela, eu clico no botão, vou para outra tela, e eu consigo voltar para a tela anterior. Então é mais ou menos esse formato, que a gente vai utilizar esse formato de navegação bastante. Tem Tab Navigation, que já explica o próprio nome, né? Navegação em abas, quando você tem aquelas abinhas embaixo ou em cima. E Drawer, que é aquele menu da esquerda para direita. Estilo Google, assim, né? Ó, que puxa da esquerda para direita. Os apps do Google tem muito isso, por isso que eu digo estilo Google. Tab aqui poderia ter uma imagem, né? Não tem, mas tudo bem. Todo mundo sabe o que é uma tab. Agora, dentro aqui do meu projeto, agora que eu já instalei o React Navigation, eu vou começar criando um arquivo de rotas. Então, eu vou aqui no src criar um arquivo chamado routes.tsx. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta pages, que é onde vão estar as páginas da minha aplicação. E aí eu vou começar criando aqui a página, que é esse mapa que a gente botou hoje no app, mas eu não quero que ele fique no app, eu quero que fique numa página, né? Eu vou chamar de orphanagemap.tsx, assim como a gente tem lá na web. Eu vou agora copiar o conteúdo JSX que eu tenho aqui dentro do meu app.tsx. Vou tirar ele daqui, ó. Né? Vou criar aqui uma função, então eu importo React, de dentro do React, export default function orphanagesmap. E aqui a gente dá um return e eu coloco aqui todo o JSX da nossa aplicação. Aí agora falta eu importar aqui, posso pegar lá do meu app até, vou pegar as importações aqui em cima, ó. Vou pegar tanto o feather, o map icon, vou pegar essa parte da estilização também, jogo aqui. E agora eu venho aqui embaixo, copio todos os estilos da nossa página e jogo aqui embaixo da página. Aqui faltou só a importação do map marker, então ele está aqui, ó. Jogo aqui e agora eu preciso voltar uma pasta e tirar o src. Deixa eu ver, tá tudo certo. Tá dando algum erro? Acho que não. É isso aí mesmo. Agora no nosso app, por enquanto, eu vou deixar ele em branco mesmo. A gente já vai colocar as fontes aqui dentro. Lá as rotas aqui dentro. Lá na nossa rota agora, o que eu vou fazer aqui dentro das minhas rotas? Eu vou começar importando o React, porque isso aqui também vai ser um componente, assim como lá no React para web. E eu vou começar importando de dentro do React Navigation /native um carinha chamado Navigation Container, que é um componente que ele precisa ficar por volta de todas as rotas. Ele vai ser utilizado apenas uma única vez, ele precisa ficar por volta de todas as rotas. É assim como lá na web eu tinha o browser router, beleza? Router. E aqui eu preciso importar de dentro do React Navigation Stack, que vai ser o tipo de navegação que a gente vai utilizar. Eu vou importar o Create Stack Navigator. E agora eu vou fazer o seguinte, const app stack, aqui eu posso dar o nome que eu quiser, é igual a Create Stack Navigator. Isso aqui ele devolve duas coisas, que aí eu posso inclusive desestruturar aqui para pegar as duas coisas, que são dois componentes. O Navigator e também a Screen, que é cada tela da aplicação. Então esse aqui é o navegador, que precisa ficar por volta de todas as telas, e o Screen, que é cada uma das telas. Então aqui agora eu vou exportar, por padrão, as rotas da minha aplicação. E agora, como eu falei, por volta de todas as rotas precisa estar o meu Navigation Container. Dentro dela vai estar o meu Navigator, que é esse carinha aqui. E aí para cada tela eu tenho uma screen. Então agora eu vou importar a primeira tela que eu tenho na minha aplicação, que é o orphanage map from.pages/orphanage map. Coloco aqui agora, eu preciso passar um nome. Aqui eu não tenho endereço, tá? Então não é path. Eu passo o nome mesmo. Então eu vou usar o mesmo nome do componente. E aqui eu passo o próxima flag, a próxima propriedade, component, beleza? Então agora a gente já tem aqui o nosso componente de rotas pré-configurado. Eu posso salvar isso aqui agora. Eu volto no meu app.tsx. Eu importo as minhas rotas aqui dentro.
de dentro de src/roots e vou colocar ela aqui dentro desse return aqui embaixo. Vou salvar isso aqui agora, a gente aguarda um pouquinho. Ele deu um erro ali dentro da aplicação. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um reload na aplicação completa para garantir que a gente vai carregar ela do zero. Ela tá dando um erro aqui que não tá rodando. Será que eu cancelei aqui? Unable to resolve React Navigation/native. Será que não foi instalado? Não, tá aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o Expo, vou executar ele de novo. E aqui dentro do Expo eu vou executar em Run Android, ou seja, eu vou reiniciar todo o processo de bundle da minha aplicação. Às vezes a gente precisa fazer isso quando dá esses erros de não encontrar algum módulo, principalmente às vezes quando instalam algum módulo ele não consegue encontrar, né? Então, aqui a gente pode perceber que funcionou por quê? Porque ele criou esse header, que ele cria de forma automática, né? Quando eu crio uma navegação do tipo stack. Mas eu consigo desabilitar esse header até porque eu não vou utilizar ele dentro aqui da minha aplicação. Então lá nas minhas rotas aqui, ó, eu tenho várias formas de desabilitar o header. Se eu quiser desabilitar ele para todas as rotas, eu venho aqui no Navigator e faço o seguinte, Screen Options, tá aqui embaixo, Screen Options. E aqui eu tenho várias opções que eu posso passar, várias estilizações, dá para mudar muita coisa. Tem uma propriedade aqui que se chama Header Show, que eu vou botar como false, por exemplo, e ele vai desabilitar o header em todas as páginas. Então isso aqui é algo que eu posso fazer. Caso eu queira desabilitar em página por página, eu posso vir aqui no componente da página em si, aí eu passo aqui Options, e aí aqui eu tenho as mesmas opções que eu tinha aqui em cima. Então aqui eu posso passar, por exemplo, Header Show false, como false, entende? Então dá para fazer das duas formas. Nesse caso eu vou deixar aqui global mesmo, porque eu vou desabilitar esse header na maioria das telas. E aí em algumas telas específicas eu vou habilitar ele. Então aqui o que eu vou fazer agora só pra gente ver como é que a navegação funciona. Eu vou criar uma página que vai ser Orphanage Details. Vou começar importando o React aqui dentro. E aí eu vou dar um Export Default Function, Orphanage Details. E aqui eu vou fazer um componente em branco mesmo, só pra gente ver que a navegação tá funcionando. Então aqui eu vou retornar uma view, e essa view eu vou importar de dentro do React Native. Então vai ser como se fosse uma div em branco. Agora aqui nas minhas rotas eu vou importar esse Orphanage Details, e vou criar aqui uma nova screen, com esse nome e com esse componente. Vou salvar, ele não vai dar resultado visual nenhum, mas agora eu posso fazer a navegação para essa nova tela que eu coloquei na minha aplicação. Então lá no mapa, eu tinha aquele callout aqui, ó, lembra? Que é esse carinha que aparece aqui do lado, ó, esse pop-up. E quando eu pressionava ele, tá vendo que hoje aqui tá vazio. Então agora eu posso colocar alguma ação para acontecer quando a gente clica nesse callout. Então o que eu vou fazer aqui? Por enquanto eu vou botar uma função chamada handle navigate to orphanage details, beleza? Diego, o nome da função ficou super grande, eu poderia botar handle navigate. Sim, mas é muito melhor uma função explícita, né, grande e porém explícita, que a gente consegue saber exatamente o que ela faz, do que algo que esteja muito implícito ali, que a gente tem que ficar procurando o que aquilo faz, né? E agora eu vou fazer o seguinte, const navigation é igual a use navigation, e esse use navigation aqui, ele vem de dentro do React Navigation/native, beleza? E aí agora aqui, ó, eu faço um navigation.navigate, mandando para a rota, né? Usando aqui o nome da rota, lembra que a gente passou aqui, ó, name, o nome da screen. E aí é basicamente isso aí. Eu salvo e agora olha só, eu venho, clico aqui no bonequito, clico em Lar das Meninas aqui, ó, e ele já fez a navegação. No Android ele tem essa animação de vir de baixo para cima e eu consigo voltar com esse botãozinho aqui. No iOS, se você está utilizando o iOS, ele vai da esquerda para a direita e para você voltar, você consegue puxar aqui, ó, da esquerda para a direita. Ele vai fazer um efeito bem bacana, né? No Android a gente tem esse botão do back aqui, geralmente aqui embaixo. E é basicamente isso, assim, a gente tem a navegação dentro da nossa página. Mais para frente a gente vai customizar um pouco mais ainda essa parte de rotas, fazer o restante das rotas aqui dentro. A navegação vai ficar mais completinha, mas por enquanto era isso então.
A gente terminou aí o 4º dia do NLW, dando o start no nosso app com React Native, e amanhã a gente vai finalizar conectando isso aqui com a API, coletando os dados que tem lá dentro da API e fazendo tudo funcionar. Então te espero amanhã para o último dia, na verdade, de código aqui do NLW. E não esquece, se você ficou qualquer tipo de dúvida durante essas aulas, a nossa comunidade está extremamente ativa. Estamos esperando você lá para conversar. E também, se você não teve dúvidas, quer compartilhar um pouquinho do seu feedback, o que você achou, compartilhar um pouco do seu conhecimento também com as pessoas que estão tendo dúvidas, a gente espera também lá na comunidade de braços abertos, beleza?